Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao conteúdo iniciado na semana passada, que é sobre o método sociolinguístico. Então, para recordarmos um pouquinho, na semana passada nós aprendemos sobre esse novo método que está sendo utilizado atualmente nas escolas, onde o professor acompanha a construção do conhecimento de cada criança e a sua evolução, principalmente no que diz respeito à fase da alfabetização. Desde o início, quando ela começa com os rabiscos, até chegar na alfabetização propriamente dita, quando ela já consegue ler e escrever. Falamos um pouquinho de Emília Ferreira e Ana Teberoski, que fizeram aquela pesquisa, a famosa psicogênese da língua escrita, em que se percebeu os níveis estruturais da língua que a criança passa nesse período de construção do conhecimento. E a partir daí, o professor, dentro da sua prática pedagógica, utiliza a sondagem para fazer a percepção dessa construção do conhecimento da criança. A sondagem faz também com que o professor perceba em que nível ela está e que atividades e outras propostas ele pode ter para avançar, para que a criança avance e que realmente chegue à alfabetização propriamente dita. Ok? Então, todo esse material vocês já receberam na semana anterior. E hoje nós vamos falar um pouquinho com base numa prática, num exercício, numa sondagem, para que você entenda como que funciona este processo. Ok? Então, vamos lá. Nós temos aí uma aluna e uma sondagem que foi feita, a primeira sondagem inicial, e foi feito um ditado. Então, veja bem, o que se propõe o professor a fazer com o ditado? Normalmente, ele utiliza, não sei se você está percebendo, um grupo semântico, um mesmo grupo semântico para que a criança acompanhe. Então, o que ela está usando? Objetos escolares. Então, tudo que vem de palavra está relacionada à questão da escola, para que a criança não se perca. Ah, eu posso fazer um grupo semântico só com animais? Pode. Com frutas? Pode. Com objetos pessoais? Pode. Desde que seja o mesmo grupo semântico. Outra coisa que você pode perceber é que, vou apontar aqui, ó. Iniciamos com a polissílaba, que é 4 sílabas ou mais, trissílaba, 3, dissílaba, 2 e monossílaba, 1. E ao final, uma oração em que apareça uma das palavras que compõe o ditado, seja a polissílaba, a trissílaba, a dissílaba ou a monossílaba. A partir daí, você percebe, primeiro, quando chama a criança, que ela aponta com o dedinho e ela vai informando a você o que você ditou. E é neste movimento que a gente vai perceber que a criança está num determinado nível estrutural da língua. Como podemos ver, a Clarice está alfabetizada, ela está no nível alfabético, porque ela já reconhece letras, sons, sílabas, escreve direitinho e inclusive compõe a própria oração. Vamos ver um outro exemplo. Eu vou mexer aqui um pouquinho, vocês vão estranhar, mas eu vou ver um outro exemplo para vocês poderem entender melhor. Deixa eu abrir aqui. Olha a diferença do Murilo. Veja bem, a própria professora escreveu ao lado o que ele falou para ela. Mas se você observar, veja bem como ele escreveu
num primeiro momento, aqui, ó, que ele usa demais as letras do nome dele, ó, M, N, ele se perde um pouco. Nesse primeiro momento, você vê que ele até tem noção de tamanho em termos de polissílaba, monossílaba, dissílaba, trissílaba, mas ao mesmo tempo, aqui é a ideia da oração, olha só, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele ainda está totalmente aleatório, as letras não são correspondentes, então ele está ainda naquele silábico, né, sem valor sonoro, tudo misturado. Quando vem para cá, você começa a perceber que ele tem noção de sílaba e começou a entrar no processo de transição para o silábico com valor sonoro. Mas a gente percebe que ele reconhece letra, ele reconhece sílaba, que a professora fez aqui a voltinha, mas ele ainda mistura muitas letras e sons. Ele tem noção do método silábico, mas ele não consegue ainda fazer total relação. Então, só para a gente entender, foram dois modelinhos de sondagem que faz com que a gente perceba qual é o nível estrutural que a criança está e também, a partir do momento que você faz a sondagem, você vai ver que para a Clarice já é possível fazer exercícios mais elaborados, ela já consegue escrever, ela já está no nível alfabético e ela consegue reconhecer letras, sons, sílabas e entender, ler e escrever. O Murilo ainda está num processo que precisa de mais atividades que se desenvolvam com relação a letras, sílabas e sons para que ele consiga mudar do silábico sem valor sonoro para o silábico com valor sonoro. E a partir daí, silábico alfabético até chegar com o nível da Clarice. O primeiro nível que a gente ainda não viu aqui, normalmente é quando a criança não tem noção nem do tamanho de sílabas, que já é um pouquinho abaixo do que o Murilo. O Murilo já começou a entender o sílaba, trissílaba, dissílaba, ele já teve um pouquinho de noção de que a frase é maior, a oração é maior, aqui ele se perdeu um pouquinho, mas ó, monossílaba, então ele tá pré-silábico, ele saiu do pré-silábico e entrou no silábico sem valor sonoro. Por que sem valor sonoro? Porque se a gente for ver as palavras que foram ditadas, não tem grande relação, ele está ainda no processo. E aqui ele está chegando no silábico com valor sonoro, porque você percebe que ele já começa a responder apontado, caneco, caderno. Então, ele já está começando a perceber o som da letra, silábico com valor sonoro, até chegar ao nível da Clarice, ok? Espero que com essa explicação vocês tenham entendido bem melhor dentro da prática pedagógica. Eu vou encaminhar mais 3 sondagens para vocês tentarem avaliar e dizer em que nível que vocês acham que a criança está. E a partir dessa sondagem, nós vamos corrigir. A semana que vem eu vou retomar essa sondagem por meio da videoaula, e aí nós vamos fazer algumas outras atividades que proporcionam à criança o aprendizado do método sociolinguístico. E para finalizar, e mais para o finalzinho de maio e início de junho, a gente vai resgatar um pouquinho dos últimos eixos, que é o eixo da ortografia, gramática, e falar um pouquinho da literatura, ok? Então,
a atividade dessa semana, vocês vão receber mais algumas sondagens que vocês vão tentar identificar. Vou encaminhar por e-mail e também encaminharei na plataforma. Bons estudos, bom trabalho e lembre-se que tem 4 dias, então hoje é 5, 6, 7, 8. Até dia 8 de maio deverá ser entregue a atividade que será postada agora. Um abraço e até a próxima aula.